O que é a metafísica e como ela pode transformar a sua vida? Agora eu quero que você pare por um momento e realmente se abra para o que eu vou te dizer. Talvez o que você chama de realidade não seja exatamente a realidade, mas sim a forma como você aprendeu a perceber. A metafísica não é algo místico no sentido superficial. Ela é, na verdade, um convite profundo para você olhar além do óbvio, além da matéria, além das aparências, além daquilo que seus olhos mostram. Metafísica significa, literalmente, aquilo que está além do físico, mas na prática, ela fala sobre algo muito mais íntimo. A forma como você pensa, a forma como você sente e a forma como isso constrói a sua experiência de vida. Agora me diz, quantas vezes você já viveu uma situação e sofreu não pelo que aconteceu, mas pelo que você pensou sobre aquilo? Quantas vezes você criou cenários na sua mente, interpretou, julgou, reagiu e depois percebeu que nada daquilo era exatamente real? É aqui que a metafísica começa a fazer sentido. Ela te mostra que existe uma diferença muito clara entre o que acontece e o significado que você dá ao que acontece. E essa diferença muda tudo, porque quando você não tem consciência, você vive no automático. Você acaba repetindo os pensamentos, repete emoções, repete comportamentos e, como consequência, repete resultados. Mas quando você começa a desenvolver consciência, você começa a perceber algo muito poderoso. Você não está preso à realidade. Você está direcionado a padrões. E padrão pode ser transformado. A metafísica te ensina que a sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam. Ela é um campo ativo de criação. Tudo aquilo que você repete com frequência ganha força dentro de você. Se você repete medo, você fortalece o medo. Se você repete dúvida, você fortalece a dúvida. Mas, se você começa a repetir consciência, presença, clareza, você começa a reorganizar a forma como você vive. E isso não é teoria. Isso é prática interna. Isso é treino de percepção. Agora eu quero que você entenda algo ainda mais profundo. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você está. O seu estado interno define a forma como você interpreta tudo. Duas pessoas podem viver a mesma situação e terem experiências completamente diferentes. Por quê? Porque não é o fato que define a experiência, é a consciência de quem observa. E aqui entra algo essencial na metafísica: o observador. Existe uma parte em você que pensa, existe uma parte em você que sente, mas existe também uma parte em você que observa. E quando você começa a acessar esse lugar, você cria espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. Espaço entre o pensamento e a reação. E é esse espaço que nasce a liberdade. Porque enquanto você não observa, você reage. Mas quando você observa, você escolhe. E isso muda completamente a sua vida. A metafísica não te promete controle sobre o mundo. Ela te entrega consciência sobre si mesmo.
E isso é muito mais poderoso. Porque quando você muda a forma como você pensa, quando você muda a forma quando você muda a forma como você sente, você muda a forma como você age. E quando você muda a forma como você age, você muda os resultados que você cria. É um ciclo. Pensamento, emoção, comportamento, realidade. Agora me responde com sinceridade. Se você continuar pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma e agindo da mesma forma, o que tende a acontecer na sua vida? Exatamente, é repetição. Mas se você começa a interromper esse ciclo com consciência, você começa a criar algo novo. E é isso o que a metafísica faz de mais valioso na sua vida. Te traz consciência. Ela tira você do automático. Ela te devolve o poder de escolha. Ela te reconecta com a sua consciência. Você para de viver reagindo e começa a viver direcionado. Você para de ser levado pelas circunstâncias e começa a se posicionar diante de cada uma delas. E aos poucos, você começa a perceber algo muito sutil, mas extremamente transformador. A sua vida começa a refletir quem você está sendo por dentro. Não quem você diz que quer ser, mas quem você realmente é, em pensamento, emoção e ação. E aqui está um ponto fundamental. Metafísica não é sobre pensar positivo o tempo todo. Não é sobre negar emoções. Não é sobre fugir da realidade. É sobre ver com clareza. Ver o que você pensa, ver o que você sente, ver como você reage. Sem julgamento. Porque aquilo que você observa, você pode transformar. Aquilo que você ignora continua te controlando. Agora eu quero que você leve isso com você. A partir de hoje, observe. Observe seus pensamentos, observe suas emoções, observe as reações e sem tentar mudar imediatamente. Apenas veja, porque esse é o primeiro passo e talvez o mais importante de todos, porque a transformação não começa fora, ela começa no momento em que você passa a se enxergar com consciência. E quando isso acontece, você deixa de viver no automático. E então, começa de verdade construir a sua realidade de forma consciente.